Chegamos à lição 12, eu quero cumprimentar você que é telespectador aqui desse canal Classe de Professores. Esse é um canal feito para ajudar, orientar, trazer subsídios para a lição da Escola Sabatina, que é um manual de estudo bíblico da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que a pessoa estuda durante a semana e no sábado ela recapitula o tema na igreja, na Escola Sabatina. A lição 12 fala do amor e justiça, os dois maiores mandamentos. No fim de todas as coisas, Deus consertará tudo. Nós voltaremos ao tempo sem pecado. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Esse é o meu grande anelo. Nós voltaremos ao tempo sem pecado nesse planeta, mas enquanto esse tempo não chega, qual deveria ser nossa postura e nossa ação? Amor e justiça é o que Deus e o mundo esperam de nós. Então a lição dessa semana vai tratar dos dois maiores mandamentos, se assim podemos dizer. É interessante que há uma tendência hoje de pessoas dizerem assim, nós só temos 2 mandamentos, porque esse negócio de 10 mandamentos é do Antigo Testamento, que foi abolido. Essa é uma tremenda de uma asneira, porque, na verdade, tudo que o Novo Testamento fala, ele muitas vezes é retirado aquele assunto do Antigo Testamento. É o caso dos 2 maiores mandamentos, e você já sabe quais são, não é? Amar a Deus e amar ao próximo, que foi trazido por Jesus. E alguns dizem, tá bom, mas o que envolve amar a Deus? E o que envolve amar o próximo? Se você fizer um estudo bíblico, vai perceber que envolve tudo aquilo que está lá nas 2 tábuas da lei dos 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20. Quem ama o próximo não mata, quem ama o próximo não adultera contra ele, quem ama o próximo não rouba, quem ama o próximo não cobiça. Por outro lado, quem ama a Deus não tem um outro Deus além dele, não faz uma imagem de escultura para adorar. Quem ama a Deus, para no dia que Deus pediu para parar, para reverenciar, para adorar, para reconhecê-lo como Senhor e Criador. É uma questão muito simples de entender, mas as pessoas têm alguma dificuldade. Então, esses 2 mandamentos, na verdade, foram retirados do Antigo Testamento. Você vai para Deuteronômio, você vai perceber que eles estão lá. Não é? Amor a Deus e amor ao próximo. Não é? O texto do Novo Testamento que fala desses 2 mandamentos diz assim, e Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Vá para Deuteronômio 6, você vai encontrar exatamente isso. 6, 2, 3, 4, você vai encontrar isso. Esse, disse Jesus, é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Nessa resposta que Jesus dá ao intérprete da lei que havia ali interpelado sobre a questão da salvação, Jesus enfatiza a necessidade de amor a Deus e de amor ao próximo. Para o jovem rico de Mateus 19, 16 a 23, que estava falhando nisto, quando amava mais as riquezas do que a Deus e ao próximo, Jesus insiste na mesma tecla, não é? E então é interessante que logo após Jesus falar dos 2 mandamentos, Jesus já conta a história do bom samaritano na sequência, perguntando quem é o meu próximo. E aí a própria história do bom samaritano responde quem é o meu próximo. O próximo, muitas vezes a gente conceitua dizendo que é aquele que precisa de nós. Isso está correto, não podemos tirar esta resposta do ar, né? Mas de acordo com o texto de Jesus, de acordo com a parábola do bom samaritano, o próximo não é o objeto da ação, aquele que recebe a minha ação de amor, de caridade. É aquele que faz a ação. E nesse caso, o próximo sou eu e é você. E Jesus disse ao contar essa parábola lá, ele disse, aquele que usou de misericórdia para com o samaritano para com o homem caído, melhor dizendo, foi de fato o sujeito da ação. Ele foi o próximo. Eu tenho que ser o próximo. E quando eu pergunto quem é o meu próximo, eu estou pensando em alguém que não seja o meu próximo. Mas, biblicamente, todos são o meu próximo.
Então, nesse caso, quem é o próximo, na verdade, sou eu. Próximo daquele que precisa de mim, próximo daquele que está junto comigo, que é o outro ser humano, todos os seres humanos. Ao fazer isso, Jesus estava reafirmando o respeito, o amor que devemos ter para com o nosso próximo, que é uma vida criada por Deus. Ao fazer isso, nós estamos imitando a Deus, que é justo, que é amoroso, que faz o sol brilhar, que faz a chuva cair sobre todos, justos ou injustos, correto? Bom, então, como a gente deve se comportar enquanto a guerra está acontecendo? Amando a Deus e amando o próximo. Mas há um segundo bloco na lição dessa semana que me parece interessante, né? Como temos os dois grandes mandamentos, nós temos aqui também os dois maiores pecados. Esses dois maiores pecados estão em oposição direta aos dois maiores mandamentos. É interessante, digamos, uma comparação, uma análise comparativa dessa questão. O primeiro é amor a Deus e o segundo é amor ao próximo. Bom, o pecado que está em oposição ao amor a Deus é o pecado da idolatria. Amar a Deus é o mandamento. E ter ídolos é o contrário ao mandamento. A própria lei de Deus, os 10 mandamentos, começa dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Todas essas coisas estão envolvidas com idolatria, seja com deuses de pedra, de pau, de argila, de ferro, ou imagens pintadas, não importa. O que importa é que tudo isso é idolatria. E há também deuses que estão aqui dentro do nosso coração, o que é ainda pior do que deuses rústicos, como existia no passado, né? O texto bíblico diz: o Senhor julgará seu povo e se arrependerá com respeito aos seus servos. Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Salmo 133, 14 e 15. Então você tem aqui, de forma muito clara, o maior pecado contra o maior mandamento é o pecado da idolatria, que se opõe claramente ao nosso amor a Deus. Temos que tomar cuidado com isso também, né? Mas há um segundo pecado. O segundo é o que podemos chamar de injustiça contra os filhos de Deus, em oposição ao amar o próximo, né? O texto diz assim, o texto bíblico, né, que a lição trouxe: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um com o seu irmão, e não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Zacarias 7, 9 e 10. Deus, na Bíblia, é o que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, Salmo 146, verso 7. Por isso o apelo de Deus é: até quando julgareis injustamente? E aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre, ao órfão justificai, o aflito e o necessitado. Salmo 82, 2 e 3. Então, como temos dois grandes mandamentos para serem seguidos por nós, amar a Deus e amar o próximo, que eles são o resumo de toda a lei de Deus, nós temos que tomar cuidado com dois grandes pecados. O primeiro é a idolatria. O segundo é a injustiça para com o nosso próximo, o que gera algo que nos torna cada vez mais dessemelhantes de Deus. E esse é um mundo em que a injustiça tem sido chamada de várias coisas, entre elas de esperteza. Mas uma esperteza que vai levar as pessoas para o inferno. Essa é a verdade, né? Para a gente concluir, eu quero deixar com você duas perguntas, para coçar um pouco a sua cabeça, dos seus alunos, para vocês estudarem um pouquinho, pensarem um pouquinho sobre elas, relativas à lição dessa semana, né? Qual a diferença entre amar a Deus e o fanatismo religioso? A pessoa diz assim: eu amo a Deus. Mas são fanáticos, são doentes, né? Muitas vezes eles dizem que amam a Deus, mas eles idolatram, né, determinadas coisas, né, quando interpretam a Bíblia de forma extremista, né?
legalista, muitas vezes. Né? Então, qual é a diferença entre amar a Deus? Nós devemos amar. O Deuteronômio 6 diz que devemos amar com toda a intensidade, com todo o coração. Mas isso tem a ver com fanatismo ou tem a ver com uma vida cristã coerente? Essa é uma grande pergunta que nós temos que fazer hoje. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, já que hoje nós tratamos na lição de 2 pontos, né? 2 grandes mandamentos, 2 grandes pecados, né? Qual a diferença entre amar o próximo e fazer ativismo social? Nós estamos na era que as pessoas fazem ativismo social. Então eles vão lá dar sopa para os mendigos, o que é uma obra meritória, fantástica, importante. Mas às vezes para essas pessoas o mais importante é tirar uma fotografia e colocar no Instagram, colocar no Facebook, para dizer que estão fazendo alguma coisa. Isso é ativismo social. Quando não, isso é ligado com política partidária, o que é ainda mais difícil da gente engolir. Né? Então você tem aí um problema sério. Qual a diferença entre de fato amar o próximo? E aí você teria que conversar um pouquinho com seus alunos sobre o que é de fato amar o próximo e fazer ativismo social. De vez em quando eu faço alguma coisa e eu registro isso com muito cuidado para que todo mundo veja que eu sou uma boa pessoa. Quando, na verdade, eu estou apenas imitando uma boa pessoa e não, de fato, sendo uma boa pessoa. Então pense um pouquinho sobre isso, converse com seus alunos e na semana que vem a gente volta agora para encerrar esse ciclo de lições com a lição número 3. Um forte abraço, obrigado por sua recepção. Nós estamos aqui sempre orando por você e trabalhando em prol do estudo da palavra de Deus. Até lá.